Olha só, a Pro vai deixar a apostila 2 como apoio, ou seja, nós vamos usar ela mais para fazer a lição de casa do complexo, o principal dela já foi dado, nós fizemos junto, e nós vamos prosseguir com a apostila 3. Pro, então eu já posso descartar a apostila 2? Não, tá? A Pro vai estar pedindo para vocês algumas coisas ainda de lição de casa da apostila 2. Então não descartem, porque ainda a gente tem... Hoje? É a 2 ou é a 3? Nós vamos começar na apostila 3, princesa. Dudinha, tá? Nada, linda. Mas é o que a Pro está falando para vocês. Não descartem ainda a apostila 2, porque tem alguns acertos que nós vamos fazer, né? Que está lá na apostila. Então, de vez em quando eu vou falar, pessoal, façam a atividade, a página tal da apostila 2. Então, vocês vão lá completando. Não falta muita coisa para a gente encerrar ela, mas falta algumas coisinhas. E a gente vai usar ela ainda, tá bom? Tudo bem? Então, hoje a Pro quer que vocês fiquem aí com a apostila 3 na mão, mas eu quero que, a princípio, vocês prestem um pouquinho de atenção no que vocês vão aprender esse terceiro bimestre, tá? Então, não se desesperem, a Pro vai falar com vocês. Depois, tudo que eu estiver falando aqui vai estar na apostila. Então, não dá, não vou, professora, mas eu vou anotar para ficar mais fácil. Não precisa, tá? A Pro só vai dar uma geral e vocês vão, isso que eu vou aprender. Depois a gente retoma tudo que a Pro estiver falando, né? A gente retoma acompanhando a apostila 3, tá bom? Bom, oi, Elisa. Oi, Pro. Tudo bem, lindona? Tudo sim, Pro. Deixa eu ver se você tá bonita. Ah, tá linda! Então, vamos lá. Ó, a Pro vai virar para a lousa, mas eu quero que vocês, então, se atentem agora na fala da prof, tá bom? Pro, precisa anotar isso daí? Não, porque é só uma geral, porque depois a gente vai voltar em tudo isso daí, aí vocês anotem direitinho no caderno e a Pro vai compartilhando depois a tela e fica mais fácil de vocês copiarem. Eu não tinha visto nenhuma matéria, eu só tinha visto o de ciências que a gente tinha começado. Mas agora que eu vi matemática e frações, quadriláteros e pesquisa estatística. Exatamente. E qual é a nossa matéria principal aqui? Frações. Olha só. O que a Pro vai falar para vocês aqui de frações, pessoal? No sexto ano, vocês têm toda a base de fração. Ou seja, reconhecimento, a comparação de fração, as operações com fração, representação com fração. Depois dessa fase do sexto ano, vocês vão usar a fração eternamente. Geralmente, vocês falam assim, professora, mas todo número fracionário ele é mais difícil, né? A conta é mais difícil, exige mais, é fato. Certo? Então, lógico que o número inteiro natural é muito mais fácil você pegar, somar, subtrair, multiplicar ou dividir ele diretamente que vocês, né? Na fração existe aqui algumas regras que tem que ser seguida, certo? Primeira coisa, na fração, vocês têm que saber o que é que vocês estão fracionando. Por exemplo, ó, eu tenho 2 chocolates, ó, bem simples, tá bom? Não precisa copiar, não. 2 chocolates, 2 barras de chocolates. Meu primeiro chocolate, eu divido para 3 amigos, certo? O meu segundo chocolate, ó, aqui então, eu vou dividir uma barra de chocolate em 3, vou pegar somente uma parte dessa daqui, é minha, certo? Essa daqui é da Elisa e essa daqui é do José, certo? Depois, na minha outra barra de chocolate, eu vou dividir uma parte para mim e em 5 amigos. Eu vou dividir, ó. Ô, Pro, eu não tô conseguindo ver. Não tá tá? muito alto. Sim, tá bom? Tá bom. Certo. Então, essa barra de chocolate... Tem que pegar a apostila? Não, agora, nesse momento não precisa. Eu peguei a apostila nova, só para... Deixa a apostila nova aí, mas nesse momento a Pro só está explicando o que vocês vão aprender. Então, é só prestar atenção, tá bom? Então, ó, nessa primeira barra de chocolate, eu peguei uma parte e dei uma outra parte para a Elisa
e a outra parte para o José. No meu outro chocolate, eu vou dividir em 5 partes. Uma dessas partes é 1, 2, 3, 4, 5. Dividi um a mais aqui. Ixi, tá mal dividido esse negócio, né? Deixa eu dividir ele direitinho para vocês visualizarem. O objetivo que a Pro quer que vocês visualizem. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Nesse outro chocolate aqui, uma parte aqui é minha. Só que ao invés de dividir em 3 partes, eu dividi em 5. Eu dei uma parte para a Duda, uma parte para a Maria Helena, uma parte para a Natália, uma parte para a Júlia. Certo? Aí vocês falam assim, ó, qual parte que eu fiquei mais? Nesta ou nessa? As duas, se pouca mesmo. Não, senhor. Olha Primeira, por causa que você dividiu em menos, então a sua quantidade É verdade, é verdade. é maior. Exatamente. Então, quando nós falamos em comparação de fração, esse número aqui significa quanto que o meu todo vai dividir. Ó, e o número de cima significa o que eu vou pegar para mim, certo? Então, aqui, ó, esse é o meu todo, certo? Vou dividir ele em 5 partes. Quantas partes que eu vou pegar? Uma. E se aqui eu tivesse 2? Eu pintaria 2, certo? Professora, então vamos supor assim, eu tenho um terreno, olha, e esse terreno, eu comprei, esse terreno é dividido em 9 partes, e eu fiz uma sociedade lá com meu irmão, com a minha família, eu comprei 2 partes dessas 9. Como que eu posso representar isso daqui? Olha só, esse é meu terreno, certo? O meu terreno é dividido em 9 partes, ó, 9 partes. Qual que é a minha parte desse terreno? Pode pegar 2 aqui, ó. pedaços. 2 partes. Para fazer um escritório. Isso, para fazer um escritório, para fazer minha casinha de sapê lá no fundo do quintal, né? Tudo bem? Então, essa parte de representação, ela é importante. Vocês têm que visualizar o que vocês estão pegando para vocês e o que é um todo, certo? Existe também uma outra coisa que nós vamos estar aprendendo, que é o quê? São frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Se eu falar assim para vocês, olha, 2 terços é igual a 4 sextos, quem consegue me falar se é ou se não é igual? Não é, porque a diferença... Porque é o dobro de Ah, cada um. por causa que é o o dobro. dobro. Isso, Miguel, seu lindo. É que eu ia isso falar assim, mesmo. pro 4 para chegar no 6 em 2, e 2 para chegar no 3 a 1. Então, ó, Repete o que o Miguel falou, porque não deu para escutar, por favor. sim, vou repetir agora. Ó, olha só, o Miguel me falou assim, Pro, 2 terços eu posso afirmar que é uma igualdade. Por quê? Se você multiplicar esse daqui por 2 e esse daqui por 2, eu vou obter o mesmo resultado. Então, todas as vezes que eu falar em fração equivalente, Duda, eu vou estar falando o quê? Numa multiplicação pelo mesmo número ou numa divisão. Professor, então, se eu dividir isso daqui por 2 e dividir isso daqui por 2, eu vou voltar lá. Também é uma fração equivalente? Sim, também é uma equação equivalente. No caso, o dobro do dobro é o dobro da metade do dobro. Jesus, o que é isso? Aí o dobro desses dois aí seria 8 dozeavos. Ó, e olha só, se eu falasse assim para vocês, ó, o Pedro, ou então, oi. Tem como ser, por exemplo, 9 em cima e 1 embaixo ser elevado a alguma outra conta? Aqui? É, Assim você fala? isso. Amor, isso daqui significa o quê? É uma potência. É como se fosse é como se fosse 2 números separadinhos, ó. Como se fosse isso daqui, ó. É porque eu pensava que com 1 não tinha como ser uma fração equivalente. Tem. Todo número, quem está falando para mim? É a Duda? Isso. Duda, todo número ele pode ser considerado fracionário. Por exemplo, se eu colocar assim para você, número 5, você fala assim, Pro, o número 5 é um número inteiro. Se eu colocar o 1 aqui, ele vira um número fracionário e muda alguma coisa?
Não, ele continua sendo 5. Então, todo número inteiro, ele também é um número fracionário, ele pode ser transformado em número fracionário, representado por número fracionário. Se eu falar assim para vocês, ó, meninos e meninas, vamos criar uma fração equivalente a 4/12. Fração equivalente, a Pro me falou que eu posso dividir ou multiplicar, certo? Se eu resolver multiplicar isso daqui por 3, ó, eu vou criar uma fração equivalente. 2,36A. É isso. Sabe por que eu vou? Porque eu estou multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Beleza? Pro, eu posso... Mas vamos colocar 3 e dividir por 2 embaixo? Não tem. É isso que não pode, tá? Tá bom, Pedro? Eu não posso. O que eu tenho que fazer? O que eu fizer no número de cima, no numerador, eu também tenho que fazer no número de baixo. Pro, então, se eu criar uma fração equivalente aqui, dividir esse por 2, eu vou ter aqui 6/18, certo? Significa que essa fração e essa fração são equivalentes? Sim, elas são equivalentes, porque eu fiz a mesma operação no número de cima, ou seja, o numerador, e no número de baixo, que é o denominador. Tudo bem, queridos? Então, o que a Pro está querendo falar para vocês? Que frações no qual nós fazemos a mesma operação no número de cima e no de baixo, elas são denominadas equivalentes. Tanto faz se ela está dividindo, quando for possível, ou se ela está multiplicando, que dá para fazer por todas. Então, lá na provinha de vocês, eu vou falar assim para vocês, ó, pessoal, José, cria para mim uma fração equivalente a 2/3. O José vai lá e coloca assim para mim, ó, bom, 4/6 é uma. Só que aí a Elisa vai lá e coloca assim para mim, ó, 6/9 é outra. Qual tá certo e qual tá errado? Do José ou da Elisa? Os dois estão A da certos. Elisa tá Porque a certo. da Elisa fez por 3 e do José por 2. Isso. Exatamente. Então, aqui tem certo ou errado? Não. Então, professora, pode ser que eu tenha mais do que uma fração equivalente? Pode. Eu tenho uma pergunta. Pode. Assim, se tiver na prova, aí você pedir, tipo, números fracionários de 2/3. Aí, tipo assim, quantos que a gente vai ter que colocar? Tipo, 4/6, sexto, 6/9, aí depois os outros, ou, tipo assim, infinito? Fazer 3 frações e depois colocar 3 pontinhos na prova, tipo assim. Isso. Quem está perguntando para a prof, eu não estou enxergando? Porque é infinito. Na verdade, aqui, P, o que nós temos? Eu não posso pedir para você dessa maneira, certo? Por quê? Se você perceber aqui, se eu falar assim para você, ó, dê todos os números equivalentes a 2/3, você não vai dar conta, porque aqui pode ser multiplicado por 3, por 4, por 10, por 100, por 1000. Então, o que eu posso pedir para vocês, e para você especificando, dê 3 números equivalentes a 2/3. Aí a sua resposta pode ser diferente da Juju, ou a da Juju pode ser diferente da Natália, entendeu? Então, aqui o que acontece aqui é que vocês percebam que a fração equivalente, o numerador e o denominador, eles têm que estar relacionados. Tá bom? Faz assim, quando você pede, faça uma conta 4/3, por exemplo. Aí, quando você pede isso, é para fazer o de baixo. Tá, entendi. A Pro não entendeu o que você quis perguntar. Mas o que nós estamos falando aqui agora, nesse momento, Duda, não tem a ver com expoente. Tá? Nós não estamos falando em nós estamos falando em fração, certo? Nós estamos falando aqui. Agora mesmo. Eu não entendi muito bem como você consegue saber se uma fração está errada ou não. Tipo, 4/6 dividido por 3, por exemplo, cada número. Como é que eu sei se está certo ou errado? Olha só. 4/6. Quem está me falando é o Pedro? O Ian. Não, sou eu. E,
Olha só, 4C. Se eu falar assim para você, Pedro, cria uma fração equivalente a essa daqui. Oi? Seu Ian. É o Ian. Ian, seu lindo, desculpa. Ó, 4/6. Para você criar uma fração equivalente a essa daqui, você não vai poder dividir por 3 aqui. Porque o 4 não divide por 3, mas você vai dividir por 2. Porque os dois números dividem por 2. Então, a equivalência tem que estar relacionada no numerador e no denominador também. Aí, ó, 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Professora, então significa que essas duas são equivalentes? Sim, porque os denominadores estão relacionados. Ô, Pro, mas assim... Eu ainda achei muito confuso. Ô, Pro, tipo assim, vezes e divisão não dá pra fazer na mesma conta, né? Eu não tô entendendo. Tá, sim. Ó, tá? Quem tá me falando? Ô, Pro, se você perguntar na prova, assim, 4/6, aí a gente pode, tipo, duas frações equivalentes. A gente pode, tipo, colocar uma de vezes e uma de divisão para trás? Pode sim. Tá? Desde que o denominador e o numerador e o denominador sejam relacionados. O que você não pode, Duda? Olha só, não é difícil. Tá, É o Duda? Pedro, Pro. Não é o Pedro que está me perguntando que não entendeu. É a Duda. Não, Eu só tirei uma dúvida da prova. Aí a tá. Duda perguntou um negócio. Ô Duda, isso não é difícil. O que a Pro está falando para vocês? Eu vou simplificar isso daqui. Aqui a Pro demonstrou, agora eu vou simplificar. Todas as vezes que você for fazer uma fração equivalente, ou seja, uma igualdade de fração, você tem que dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Simples assim, certo? Mas como eu sei quando é multiplicação ou quando é divisão? Ó, nesse caso aqui, Duda, a fração equivalente você pode fazer tanto a divisão quanto a multiplicação, certo? Existe aqui um critério que nós falamos em simplificação. Aí você só pode dividir. Mas depois eu falo isso para você. Vamos falar agora em equivalência. Equivalência, então, professora, se você me pedir 3 fração equivalente, eu posso tanto multiplicar como dividir? Se for possível dividir, pode. Multiplicar também. Tá bom, Duda? Então, ó, o que a Pro está falando para vocês? Existe um critério para dividir e para multiplicar na equivalência? Existe só um. Tem que ser o mesmo em cima e embaixo, numerador e denominador. Só, certo? Não tem mais nada que vocês precisam saber em equivalência. Então, se eu falar assim para vocês, ó, ô Duda, eu quero uma fração equivalente a essa daqui. Deixa eu pôr um número aqui que dá para dividir, que assim eu acho que aí dá para você enxergar melhor. Tá? Eu vou pôr aqui 3/6. Você fala, professora, se eu resolver dividir isso daqui por 3 e criar 1/2, ou se eu resolver multiplicar esse daqui por 3, que vai dar 9/18, eu vou ter aqui frações equivalentes? Sim, tá bom? A única regra aqui é que seja o mesmo, tá bom, amor? Mas em vez de colocar o 3 vezes 3 e 3 vezes 6, tem como eu colocar 3 vezes 1? Você permaneceria no mesmo lugar. Olha só, se você colocasse, ó, 3/6. Eu quero um equivalente e vou multiplicar por 1 aqui. O que eu teria como resultado? A mesma fração. E aí ela não é conveniente, né? Porque você não está dando outra fração, você está dando a mesma. Tá. Tá bom? Então, aqui, então, na equivalência, eu posso fazer como eu quiser? Pode. A única regra é sempre numerador e denominador pelo mesmo número. Pro, como é que eu sei qual que é o numerador, qual que é o denominador? Isso na apostila está falando também, mas é muito importante vocês saberem, porque vocês também confundem, certo? Então, por exemplo, ó, 2/3. O número de cima é sempre o meu numerador. Sempre. Tá? Pro nunca vai mudar? Não, nunca vai mudar. E o número de baixo é sempre o meu denominador.
Então, olha, se na provinha, denominador, se na provinha eu falar assim para vocês, ó, qual o denominador? Ah, e você, denominador é esse daqui, errado, certo? É como a prof fala para vocês, prestem atenção na nomenclatura, ou seja, na linguagem matemática. É tão importante quanto saber responder. Beleza? Então, numerador, número de cima, denominador, número de baixo. Isso vai mudar algum dia na vida? Não, certo? Não vai mudar, beleza? Então, nós estamos aprendendo. Agora a prova vai virar para mim, tá bom? Para a gente dar prosseguimento. Bom, então, o que vocês aprenderam até agora, amores? Vocês aprenderam que uma fração equivalente, ela pode tanto ser representada na divisão, como na multiplicação, desde que o número de cima e o de baixo estejam relacionados. Beleza, Pro? Vocês aprenderam também. Oi, Maria Helena. Vocês aprenderam também que o quê? Que numa fração, numerador é o número de cima e denominador é o número de baixo. Beleza? E aprenderam também, nesse pedacinho de aula, que o quê? Que a representação da fração, que ela é, o número de baixo, ela representa quantas partes do meu todo vai ser dividido, e o número de cima, o numerador, significa quantas partes eu vou pegar para mim, tá? É o caso lá do terreno, que a Pro contou para vocês, que um terreno é dividido em 9 partes, e 2 eu comprei para mim, para fazer meu escritório. Então, dá para representar naquele pedacinho as 2 partes que eu peguei para mim, tá bom? Então, Pro, mas tudo isso que você falou está escrito na apostila? Sim, pessoas, está sim. Então, fiquem tranquilos que tudo vai ser repetido aqui. Uma outra coisa também que vocês vão estar aprendendo e é importante são as operações com frações, certo? As operações, vocês têm uma vaga noção. O que é muito importante vocês saberem nas operações com fração? Tirar o MMC, certo? Ixi, Pro, eu não lembro mais como que faz MMC. Né? Você consegue revisar para a gente, para eu poder, né, na hora que começar? MMC, Pro? E é o mínimo múltiplo comum, ó. Eu acho que a gente aprendeu isso no terceiro. Isso, é igualzinho a fatoração. Olha só que é feito em mais... Não se preocupe, a Pro está citando para vocês, mas depois a Pro vai retomar isso daqui, tá bom? O Pro, você vai fazer, por O Pro, eu exemplo, não estava aqui no terceiro ano, então não sei. você vai fazer, por exemplo, 2/3 vezes Tava aqui no terceiro ano também. Mas quarto. eu sei. Peraí, um de cada vez. Quem está falando com a Pro? Eu. Fala, Duda. Ó, Pro, na conta de fração, você vai fazer, por exemplo, 2/3 vezes 4/12, né? Vezes 4/12. O que é esse? Você está falando em fração equivalente, Duda? Não, tô falando que você falou na conta de fração. Aí eu tô perguntando se é assim que se faz. Não, não é assim que se faz, não, Dudinha. Tá? Vamos com calma, senão você vai bagunçar tudo. Você fez vezes 2 e depois vezes 3. Vamos com calma, vamos lá. Vamos primeiro entender fração, para depois a gente ir em operação. A Pro está dando essa revisada com vocês, certo? Mas depois a gente vai parte por parte. Agora eu quero revisar uma coisa com vocês. Vocês lembram lá que a Pro, no quinto ano, quem é no quinto ano mesmo para vocês? A Promeire? Isso, era primeiro. A Promeire estava para vocês assim, pessoal, fatora para mim o número 180, certo? Aí, como que usa a fatoração, professora? Aqui vai usar um pouquinho das regras de divisibilidade, né, Miguel? Então, ó, eu lembro de todos. Número. 90. Olha o número e vai falar assim, sempre pelo menor possível. Esse número é divisível por 2? Sim. Certo? Porque ele é par, sim, não é não? É par, né? É par, certo? Esse número, 90, Também. também. Dois. E vai dar quanto? 45. 45. O 45 não divide por Não. 2. Mas Divide ele por 3. A gente que vai dar Isso. 15, certo? O meu 15 Divide por 3 também. que vai dar 5. E o 5 5 divide por 5.
5, que vai dar 1. É. 0. E vocês lembram né? razoavelmente disso Dá um. daqui? Sim, pro. Vai dar. E 5 dividido por 5 dá 1, não dá 0. Tá, mas escutei essa então, pergunta. queridos alunos, olha só, isso tudo é um conteúdo que vocês já têm noção, certo? Então, agora no terceiro bimestre, nós vamos aprender a usar isso tudo dentro de fração. É como a Duda falou para mim, prof, mas aí como que eu faço nas operações? Calma, vamos uma coisa de cada vez, senão vira um grande bolo na cabeça de vocês, e não é isso que eu quero, tá bom? Então, lá quando nós chegarmos em operações de frações, que tem algumas regras, certo? Nós já vamos estar firme em fração, já vou saber o que é, já vou saber dividir, já vou saber fazer. E só, né, José? Ô, prof, depois você explica na próxima aula melhor da fração? Quem está me falando? A Duda? Isso. Dudinha, todas nossas aulas do terceiro bimestre vai ser relacionada a isso. Então, a explicação de hoje eu só estou falando para você o que você vai aprender. Mas, na verdade, você ainda não aprendeu. Você vai aprender agora. Tá bom, amor? Tá? Às vezes você fica preocupado, você fala, professora, mas eu não entendi. Calma. A prof só está dando para vocês uma introdução. Tá bom? Agora sim que nós vamos aprender, na real, o que a prof vai cobrar de vocês no terceiro bimestre. Vamos lá, então. Vamos na nossa apostila. Frações. Nós estamos na página 6. 6, eu tô. Tô lá. Todos estão com a prof? Peraí, pro, deixa eu pegar minha apostila. Tá bom, então, vai lá. Sempre que vocês puderem, tem as duas apostilas aí do ladinho, a 2 e a 3, tá? Que a prof vai estar cobrando de vocês, tá bom, lindezas? Então, vamos lá. Enquanto o Miguelzinho vai pegar a apostila dele, então, ô Duda, só para não deixar você sem resposta, meu amor, fica tranquila. Hoje a prof só deu para vocês o que vocês vão aprender, mas vocês ainda não aprenderam, certo? A prof vai ensinar passo a passo agora junto com a apostila. Tá Eu bom? sou muito um pouquinho em fração, mas eu sou bom. O problema é que eu me confundi um pouquinho. Pode ser assim, o número menor em cima e o número Voltei. o número maior em cima e o número menor embaixo. Foi É o José que 12. tá me falando? José, nunca, Tá. jamais. Você não Ah, tá. pode pensar em fração como maior e menor, não pode, tá bom? Então, o que você vai falar para a Pro? Ó, porque, Pro, olha só, deixa eu mudar aqui só para responder a perguntinha do José, tá bom? Que é bem Fração, a única, não é que nem os outros. A regra dos outros, normalmente, é o maior em cima e o menor embaixo. Na fração não importa essa ordem. Exatamente. Olha só, José, se eu falar para você assim, ó, 4/3 é uma fração, certo? E se eu falar assim para você, 3/4 é uma fração também? É. Então, independe se ele está em cima, se é número maior ou menor. O que é regra, José, é que o número de cima vai ser sempre o meu numerador. E o número de baixo vai ser sempre o meu denominador. Independente se ele é maior ou menor. Tá bom, meu amor? Tá? Mas a sua pergunta é bem pertinente mesmo. Porque Ô, prof, como que faz a fração? É a mesma coisa, a fração tipo 4/3? mesma coisa. Vamos lá. Vamos lendo as ideias de fração, que nós vamos cair aí e a Pro retoma com você. Frações. Ô, Maria Helena, você pode ler para a Pro? Ela tá Maria Helena. Maria Helena, eu tô falando com você. Maria Helena. Maria Helena, pra você. acho que ela não está ouvindo a gente. Tudo bem, vamos continuar. José, você pode ler frações para a Pro? Capítulo Então, vamos lá. Frações. No mapa ao lado está representada à vista a área de um terreno limitado.
pela linha vermelha, onde será construído um parque de diversões. Dentro desse terreno existe uma área de vegetação nativa que tem de ser preservada. Assim, as instalações do parque deverão ocupar a área delimitada pela linha amarela. Já a linha verde determina a área específica para as atrações. Cada atração deve ocupar uma fração do terreno inteiro e esta diversão deve respeitar as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a BNT. Ah, tá, entendi. É isso daí. Para garantir a segurança dos frequentadores do parque. O estudo das frações ajudará a compreender melhor a divisão desse terreno. Isso. Então, olha só o que está falando. Ele vai trazer para a prática aqui, faz de conta que a gente não sabe nada de fração. Não conheço fração, só sei que é um número sobre o outro, só sei isso. Então, se eu falar assim para vocês, olha, pessoal, lá na escola, numa parte da escola vai ser construído um salão de jogos para vocês. Você fala assim, mas qual parte? Vai ser só um lugarzinho bem pequenininho? Eu vou falar assim para vocês, não. 3/4 da escola vai ser dividido no terreno da escola, 3/4 vai ser uma área de lazer, uma área de diversão. Aí vocês vão olhar para a bilíngue da Teacher ID. Nossa, pro 3/4? Vai ficar um quarto de sala, todo mundo assim, ó, juntinho. Pois é só um exemplo, tá, Pedro? Aí vocês vão falar assim para mim, ó, 3/4, caramba, o que é 3/4? Seria legal isso. A mínima noção, certo? Então, é aqui que entra a fração dentro da realidade de vocês. Engenheiro, tudo, na verdade, na vida vocês usam fração. Vai lá, ô Pedro, vai lá no mercado para mim e você tem R$100. Você pode gastar 2/3 desse dinheiro e nada mais, hein? 2/3? Nossa, essa pro tá louca, né? O que é? Aí eu vou lá e gasto 100. Maria Helena? Ela tá fazendo tudo menos prestando atenção na aula, né? Maria Helena? Acho que ela esqueceu que tá com a câmera ligada até. Eu acho que ela não deve estar com o áudio ligado. Nem o áudio? Não, para o áudio do computador dela, eu acho que ela Ela tá se fingindo de surda, né? Não fala assim, Miguelzinho. Ela deve estar distraída lá com outras coisas, né? Mas tudo bem, depois a Pro manda um recadinho no privado para ela. Ela deve estar pensando que a câmera está desligada, alguma coisa assim. Mas Não, a câmera dela tá ligada. Ela falou com você aquela hora. Pois é, mas agora acho que ela está pensando em tudo, menos na aula. Mas beleza, vamos lá. Qual é a situação que ele dá para a gente? Que ele tem um terreno no qual vai construir uma área de diversão, certo? Então vai ter a montanha-russa, vai ter a bilheteria, a roda gigante, e ele vai ter que dividir, fracionar esse terreno em partes onde haja um conforto para esses visitantes. Tudo bem? Então, olha lá, ideias para associação associadas às frações, parte e todo. Então, o todo vai ser o quê? Vai ser o total do que vai ser dividido, certo? Então, o todo é representado pelo total. No terreno, olha, ele dá o quadradinho aí para vocês, tá vendo? Então, esse é o todo. E essas partes coloridas aí, desse quadradinho que está quadriculado, vai ser como vai ser essa divisão. Como vai ser feita essa divisão? Quais partes dessa divisão? Vamos ler aí o que ele fala. Vai lá. O Miguelzinho, lê para Pro. A parte todo?
É o terreno disponível. O terreno disponível para... Espera aí, deixa eu arrumar aqui a postura. O terreno disponível para desenvolver o projeto do parque foi representado inicialmente em uma malha quadriculada, onde as diferentes atrações, a praça de alimentação e a bilheteria foram destacados com cores distintas. Leu 1? Pode. 1. Observe o projeto inicial ao lado e complete as afirmações a seguir. A. Na malha quadriculada, o terreno disponível ocupa um total de... Quantos quadrados? Eita, Em branco? Que está em branco? Em branco ou Não, o no total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, dá uma. Então, 12, são 18 na horizontal. 12 avos, 18... Ah, não, tem que fazer 12 vezes 18. Aqui, se é um quadrado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12. Exatamente, Miguel. 12 vezes 18, certo? Estou fazendo aqui na apostila. Isso, são 18 na Vai dar horizontal. 216. Exatamente, Miguelzinho. 18 quadradinhos na horizontal e 12 na vertical. Para eu saber a área total, eu multiplico a base vezes a altura. O Pro dá 216, né, Miguel? Perfeito. Sim, 216 Ah, tá, o meu também deu igual. quadradinhos. Certo? Nossa, o piloto. Vocês entenderam de onde Vai veio? contar tudo isso. O Pro, eu tava contando todos os quadradinhos coloridos. Não, tudo. A área total ele quer, tá? Tá escrito lá, área total. B, Miguelzinho? B. A atração que ocupa a maior parte do terreno é a Montanha-russa. montanha-russa. É que o meu não está colorido, mas o de vocês deve estar aí. É a montanha-russa? Sim, que está lá no lado direito, lá na ponta. Beleza. E quantos quadradinhos tem a montanha-russa? 19. 19 quadradinhos, certo? Então, a montanha-russa está representado aí para vocês, né? Que vai usar essa parte do total do terreno. E acabou. Aí vai acabar já. Mais um pouquinho, só vamos terminar aqui essa questão 1, tá bom? Do outro C. lado, Miguelzinho, vamos Página dar 7. C. A fração que representa a parte do terreno ocupada pela montanha-russa é... Olha É 19,216 avos. 216 avos. Muito bem, Miguel. Quantas partes do terreno foi dividido? 216. E quantas partes foi ocupada pela montanha-russa? 19. Então, a fração que equivale ao que a montanha-russa vai ocupar, o espaço que ela vai ocupar, é 16. Opa, O é espaço 19 é muito 16? pequeno. É 19, Pro. O espaço é muito pequeno. Eu posso fazer assim, ó, para representar a fração? 19, eu vou colocar um traço do lado, 19, 216. Ah, É isso. tá? Não esquece do A, tá bom? É da D, Pro. É da C. Essa é a C, tá bom? Tá? Então, aqui, ó, é o que a Pro tá falando para vocês. Como chama essa parte de cima? É numerador. Muito bem. E é tá? debaixo do denominador. Toda hora para vocês isso, para não esquecer. E esse daqui é o meu denominador. Tá? Esse 216 significa a parte que o terreno foi dividido. E esse daqui significa a parte que eu vou usar para fazer a minha montanha-russa. Beleza? Mas tá escrito ali, que se lê. Ah, tá. QCD 19, 216 avos. Tá bom, José? Ah, daí eu sei. Beleza? Vamos lá, Miguel, vamos terminar essa D aí para a gente terminar a aula. Tá. D. A atração que ocupa a menor parte do terreno é a bilheteria. Não, é o barco viking. É a roda gigante. É verdade. Porque só tem 5.
Isso. Roda É, gigante. roda gigante, que foi representada por quantos quadradinhos? 5. 5. Beleza. Letrinha E. Ô, Pro, aí não tava perguntando como se lê. Se lê 19, 216 avos, né? Muito bem. Aham, é isso mesmo. Aí E o também de já baixo, fiz. como que lê? A Cinco. fração que representa a maior parte, a parte do terreno ocupado pela roda gigante é É 5, 5,216 avos. Isso, 5,216 avos. De lição de casa, meus amores, a Pro vai deixar um pouquinho da revisão disso que a gente falou, tá? Nada de muita novidade, a gente vai retomando devagar aquilo que vocês aprenderam, o que vocês tiverem dificuldade, a Pro vai voltando, até todo mundo caminhar junto. A matéria é nova, não se preocupem se vocês, não entendi tudo. Vocês estão começando hoje com a matéria do terceiro bimestre, tá bom? É Então que pode nós ser que dê uma aprendemos. assustada em vocês, mas não é difícil, é tranquilíssimo, tá bom? A Pro vai terminando a aula, um beijo enorme para vocês. Tchau, Pro. Vou deixar, Tchau, Pro, beijo. eu vou deixar a lição na plataforma para vocês, tá? Como uma revisão disso que a Pro falou para vocês e um reforço. Mas fiquem à vontade para vocês anotarem as dúvidas e perguntar na próxima. Tchau, Pro, beijo. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tá, beijo.